Primeiramente, boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Eu sou o professor William e na aula de número 2 eu vou trabalhar o pressuposto objetivo da falência. Pressuposto subjetivo nós já vimos, que é quem? A pessoa que pode ocupar o polo passivo da ação, ou seja, o devedor, que nesse caso é sempre um empresário. Mas nós também vimos o foro competente, o endereçamento dessa petição inicial, que no caso o foro competente é o principal estabelecimento do devedor. Na aula de número 2, eu vou trabalhar o pressuposto objetivo, ou seja, as hipóteses em que eu posso requerer a falência desse devedor. E atenção aqui, para você requerer a falência do empresário, você precisa encaixar perfeitamente o seu caso na hipótese legal. Ou seja, tem que ter a estrita subsunção do direito ao caso. E a hipótese legal ela está lá no artigo 94 da Lei de Falências. Lembre-se que você é o credor. Você escolheu o seu crédito num cheque, numa nota promissória ou um contrato. Você é credor. Credor de quem? Das lojas brasilianas, que está a uma pedrada de ter a sua quebra decretada. Em outros termos, você pode requerer a falência aqui do devedor. Você tem que ver o seu caso. Lá no artigo 94, nós temos as hipóteses de insolvência jurídica. Aqui eu tenho uma presunção absoluta de insolvência. Uma vez que você conseguiu encaixar o seu caso na hipótese legal, não é necessário que você prove que o devedor ele possui um patrimônio líquido negativo. Ou seja, você não precisa de provar que o devedor está insolvente, que o seu patrimônio é inferior às suas dívidas. Agora, quais são essas hipóteses que vão fundamentar um pedido de falência? Lá no artigo 94, nós temos três. A primeira delas, a impontualidade injustificada, está no inciso 1. A execução frustrada está no inciso 2. E nós temos a prática de um ato de falência lá no inciso 3. Vamos analisar cada um desses casos, começando com a impontualidade injustificada. De acordo com o dispositivo, será decretada a falência do devedor que, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento uma obrigação líquida, materializada em título ou títulos executivos, protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. É a hipótese da impontualidade injustificada que eu vou desmembrar aqui para você. Tudo começa com o inadimplemento, ou seja, com o não pagamento. Agora, esse inadimplemento, ele tem que ser sem relevante razão de direito. Se houver uma relevante razão de direito, e esses casos de relevante razão de direito estão lá no artigo 96,
da lei de falências, exemplo, o título já foi pago ou o título está prescrito. Em qualquer uma dessas duas situações que eu apontei para você, o devedor não vai efetuar o pagamento porque ele possui uma relevante razão para não fazê-lo. Então, esse inadimplemento ele tem que ser sem relevante razão de direito de uma obrigação líquida. O que é uma obrigação líquida? É uma obrigação certa e determinada. E onde deve constar essa obrigação líquida? Em um título executivo. A obrigação inadimplida, ela deve constar em um título executivo. E esse título executivo, ele pode ser extrajudicial, e lá no artigo 784, inciso 1 do CPC, eu tenho exemplos que vocês já conhecem da disciplina de títulos de crédito, ou seja, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata e o cheque. Tudo isso aí é título executivo extrajudicial. Agora, um contrato, ele pode ser um título executivo extrajudicial? Pode, mas ele tem dois requisitos. Ele precisa da assinatura do devedor e de duas testemunhas, conforme o inciso 3 do artigo 784 do CPC. Esse slide aí já foi objeto de questão do exame de ordem. Então, olha aqui o dispositivo que faz com que o contrato ele seja um título executivo extrajudicial. Então, quem é credor e escolheu o contrato, se o contrato tem a assinatura do devedor e de duas testemunhas, ele pode ser fundamento para um pedido de falência. Agora, imagine o seguinte caso. Imagine que a Natasha trabalha lá na empresa THC Limitada e propõe uma reclamação trabalhista, cobrando determinada verba trabalhista. O juiz dá ganho de causa para a Natasha, condenando o empregador a pagar 100 mil reais para o empregado. E aí eu te pergunto, ela pode requerer a falência do devedor com base nessa sentença? Pode, porque o título executivo ele pode ser extrajudicial ou judicial. A lei simplesmente fala título ou títulos executivos. Agora atenção, esse título executivo ele tem que ser protestado. E aqui eu preciso destacar dois tipos de protesto. O protesto cambial, que você já estudou em títulos de crédito, serve para cumprimento desse requisito. Agora, no caso da Natasha, que eu mostrei agora há pouco, que é uma sentença, ela tem que levar essa sentença no cartório para fazer um protesto cambial? Não, porque não é título de crédito. Mas ela precisa fazer um protesto especial para fins de falência. Se ela não protestar essa sentença, ela não pode requerer a quebra do seu empregador. E para finalizar aqui, o valor desse título ou títulos, ele tem que ser superior a 40 salários mínimos. Então, atenção aqui. Vamos imaginar que um credor, o credor A, ele possui um crédito
de 21 salários. E o credor B possui um crédito de 20 salários. Individualmente, nenhum dos créditos deles ultrapassa os 40 salários mínimos exigidos. E aí vem a pergunta: pode haver litisconsórcio, ou seja, o credor A e o credor B, se reunir para alcançar esse mínimo? Sim, o parágrafo 1º do artigo 94, ele vai permitir a existência de um litisconsórcio de credores para atingir, para perfazer esse limite mínimo de 40 salários mínimos. Encerrei aqui a parte da impontualidade injustificada. Imagine um outro caso agora. Você é credor de um cheque, mas o valor desse cheque é de R$ 3.000. Você pode requerer a falência lá das lojas brasilianas com base na impontualidade justificada? Não. Por que não? Porque o valor é inferior ao mínimo legal. Então, o que você fará nessa hipótese? Você precisa ajuizar uma ação de execução por quantia certa, em que o devedor ele será citado para pagar em 3 dias, conforme o artigo 829 do CPC. Mas imagine agora a seguinte hipótese: o devedor regularmente citado no prazo ali de 3 dias, ele não paga. Ele também não deposita em juízo os R$ 3.000 lá que você está cobrando. E também dentro desse prazo ele não nomeia bens à penhora. Ou seja, houve uma tríplice omissão aqui. O credor ficou totalmente inerte, ele não fez absolutamente nada naquela execução. Então aqui nós temos a configuração da execução frustrada, a hipótese do inciso 2 do artigo 94. Olha aqui o dispositivo. Será decretada a falência do devedor que, executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia bens suficientes à penhora dentro do prazo legal. Então, essa hipótese lá do artigo 94, inciso 2, a execução frustrada, ela independe do valor do título, olha aqui, qualquer quantia líquida. E ela também independe da existência de protesto. E aqui vai uma pergunta. O pedido de falência, nesse caso, ele é proposto nos mesmos autos da execução frustrada? Não, viu, gente? Lá no juízo onde houve a execução frustrada, o credor deve exigir uma certidão. O juiz vai expedir uma certidão dizendo que aquela execução ela é frustrada, conforme o artigo 94, inciso 2 da Lei de Falências. E é essa certidão que você vai formalizar, que você vai instruir o seu pedido de falência lá no foro competente. Então, olha aqui. As duas hipóteses elas precisam ser comparadas
para você não confundir uma com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A hipótese da impontualidade injustificada é a hipótese do inciso 1. A execução frustrada é a hipótese do inciso 2. Na impontualidade injustificada não existe nenhuma ação anterior. Na execução frustrada é necessária a existência de uma ação de execução anterior. Para a configuração da impontualidade injustificada é necessário um valor superior a 40 salários mínimos. Agora, na execução frustrada, o valor ele é irrelevante. Na impontualidade injustificada, o protesto é necessário e ele pode ser cambial ou um protesto especial para fins de falência. Agora, aqui na execução frustrada, o protesto ele é irrelevante. O pedido de falência com base no inciso 1, ele tem que ser instruído com o título ou os títulos. Agora, no caso da execução frustrada, ele tem que ser instruído com a certidão expedida pelo juízo, onde houve a execução frustrada. Então, aqui eu termino a execução frustrada. Imagine o seguinte caso: você é credor lá das lojas brasilianas, mas atenção, nesse caso aqui, o seu crédito ele é vencendo. Você é credor das lojas brasilianas, mas ainda não houve o vencimento do título. E você fica sabendo que o administrador da sociedade devedora, ele está vendendo os bens essenciais da empresa e pagando de forma aleatória, não tão aleatória, porque você está sabendo que ele está pagando somente aqueles credores ali mais chegados, ele está pagando. E você corre o risco de chegar no vencimento, a empresa estar quebrada e você não receber nada, ou correr o risco de não receber nada. O que você faz nessa situação? Vamos mudar aqui o devedor para uma empresa locadora de veículos. Então, o administrador dessa locadora de veículos, o que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Vendendo esses bens essenciais. Vendendo todos os veículos. E pagando de forma aleatória alguns credores. Os credores aí mais chegados. Primeira pergunta. Você pode requerer a falência com base na hipótese da impontualidade injustificada? Não. Por quê? O título é vencendo. Nesse caso, você pode requerer a falência com base na execução frustrada? Também não, porque sequer existe ação de execução. E por que sequer existe ação de execução? Porque o título não está vencido. Uai, e aí? O que você vai fazer nesse caso? Atenção aqui, ó. Existem alguns casos em que o devedor ele pratica um ato de falência. E a prática desse ato de falência, lá do inciso 3 do artigo 94, ela configura uma hipótese de insolvência jurídica que você pode fundamentar o seu pedido de falência. Mas o que é um ato de falência? Um ato de falência
é um ato normalmente praticado por um credor que possui o patrimônio líquido negativo, ou seja, por um devedor que possui o ativo menor que o passivo, um devedor que possui o patrimônio inferior ao montante de dívidas, ou seja, um ato praticado por um devedor insolvente. Então, vamos para essas hipóteses que estão lá no artigo 94, inciso 3. Mas antes disso, eu preciso destacar o seguinte: no caso da prática de ato de falência, a sua petição inicial ela deve descrever esse ato e juntar as provas que houver no momento a aquele pedido inicial, aquela petição inicial. Só que aqui, ao contrário das demais hipóteses, pode existir uma fase probatória. Então, você pode especificar qualquer tipo de prova em juízo em direito admitida para ainda ser produzida. Então vamos analisar aqui cada um desses casos que constam nas alíneas do inciso 3. Será decretada a falência do devedor que procede à liquidação precipitada de seus ativos, ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos. Olha aqui, se o dinheiro, o patrimônio da empresa não dá para pagar todos os credores, existe um procedimento correto para tal. E esse procedimento é a falência, aonde eu vou agrupar os credores e vou pagá-los de acordo com uma determinada ordem. Eu não posso efetuar esses pagamentos de qualquer forma. E qual é o exemplo aqui? O exemplo que eu apontei agora há pouco, em que o devedor ele vende os bens essenciais da empresa e paga somente alguns credores, aqueles credores mais chegados aqui. Então, essa é a hipótese, o ato de falência que está lá na linha A. Vamos para B. Será decretada a falência do devedor que realiza negócio simulado. Então vamos imaginar que o administrador do devedor ele simulou um empréstimo com garantia real lá com a sua prima. O que aconteceu aqui? Ele colocou uma garantia real exatamente para ele ficar bem acima dos demais credores. E, portanto, isso é uma forma dele desviar o patrimônio da empresa para não pagar credores. Isso é um ato de falência. Agora, atenção para aquele que é mais cobrado, aquele que mais aparece aí nas provas. Será decretada a falência do devedor que transfere estabelecimento a terceiro. Qual que é o nome técnico disso daqui? Trespasse. Se a sociedade Brasilianas Limitada ela possui 4 estabelecimentos empresariais e decide alienar um desses estabelecimentos, ela pode fazer isso desde que exista a anuência, o consentimento de todos os credores do estabelecimento. Agora, o seu patrimônio ele também tem que ser suficiente para solver o passivo. Então, se não houver nenhum desses dois requisitos, isso significa que ela praticou um ato de falência e que ela pode ter
a sua falência decretada com fundamento lá no artigo 94, inciso 3, a linha C. Então, essa linha C coloca uma estrelinha nela. Vamos para a linha D. Será decretada a falência do devedor que simula a transferência de seu principal estabelecimento. Isso aqui, no caso de uma indústria, é um pouquinho mais complicado, tendo em vista que o principal estabelecimento ele precisa ser desmontado e montado em outro lugar. E no caso de uma indústria, isso pode demorar um tempo grande, 1 ano, meses, ou até mesmo 2 anos aqui, a depender da indústria. A linha E. Será decretada a falência do devedor que dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente. Como assim, professor? Imagine aqui que as lojas brasilianas celebrou um contrato de empréstimo no dia 1º de abril, mas no dia 1º de maio ela fez uma novação e colocou uma garantia real para o credor. Isso aqui não pode acontecer. Isso aqui é um ato de falência. Situação diversa é se a garantia real já nascer juntinha, automaticamente, com a obrigação. Então, o que eu faço nessa hipótese de inovação em que eu coloquei a garantia real? Eu estou jogando aquele credor lá para cima na ordem de pagamento de credores e, portanto, isso configura um ato de falência. A linha F do artigo 94. Será decretada a falência do devedor que abandona o estabelecimento. Isso aqui é muito comum do empresário, do comerciante, ele simplesmente fechar a porta do estabelecimento e deixar só as correspondências com cobrança chegar ali daquele endereço que ele nem está mais. Isso aqui, além de configurar uma exceção ao caso da responsabilidade limitada, também configura um ato de falência. E por fim, nós temos a linha G, que você também vai colocar uma estrelinha nessa situação. Configura ato de falência, deixar de cumprir no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial. Na recuperação judicial, você elabora um plano e as dívidas, as obrigações constantes naquele plano, elas têm a duração de 2 anos. Então, durante aqueles 2 anos, você tem que cumprir fielmente aquelas obrigações. Se você atrasar uma, aquilo é caso para transformação daquele processo de recuperação num processo de falência. Então, deixar de cumprir uma obrigação que está num plano de recuperação judicial configura ato de falência. Agora, atenção aqui para poder finalizar a prática do ato de falência. Se esse ato constar num plano de recuperação, ele não é ato de falência. Como assim, professor? Vamos imaginar que a Brasilianas requereu a sua recuperação judicial e colocou lá no plano de recuperação que ela vai vender um dos estabelecimentos para pagar os credores. Se esse trespasse ele não contar com a anuência, com a concordância de todos os credores, e se o patrimônio aqui do devedor ele continuar insuficiente para solver o passivo,
isso não configura ato de falência. Por quê? Porque aquela alienação consta nesse plano de recuperação. Então, encerrei aqui a hipótese da prática de ato de falência.